Você sofre de alopecia androgenética ou alopecia areata? Fica aqui comigo porque hoje eu vou te ajudar com 7 estratégias alimentares que podem impulsionar o seu tratamento medicamentoso desses problemas de saúde. Eu sou Karina Cima, sou nutricionista e eu ajudo mulheres a combater o sobrepeso e a queda de cabelo por meio de um detox vegetariano. E eu gosto muito de estudar essa parte envolvida de nutrição com o cabelo e eu recebo muitas dúvidas em relação a isso. E tenho recebido cada vez mais dúvidas sobre alopecia areata e androgenética, mas a alimentação pode resolver? Vamos lá, vamos começar primeiro falando o que são essas duas condições que têm aparecido cada vez mais. Em especial, eu tenho visto muitos casos de alopecia areata e eu quero contar um pouquinho antes da gente começar a falar sobre as 7 estratégias alimentares que vão te ajudar muito no processo de tratamento e, é lógico, junto ao médico. Minha opinião: não tem como você tratar alopecia areata ou alopecia androgenética sem ter acompanhamento médico. É super importante. Só que, se nós pensarmos que o nosso cabelo é formado por nutrientes, por que não associar as duas coisas, o tratamento medicamentoso com o tratamento da alimentação, para que você tenha resultados melhores? Você já parou para pensar sobre isso? Existem muitos fatores envolvidos no desenvolvimento desses dois problemas de saúde e existe quando a gente pensa em alopecia areata, e se eu falar sem querer alopécia, descobri recentemente, eu sempre falei alopécia, e eu descobri que eu falo errado. Gente, porque alopecia não tem acento, então é alopecia, não é alopécia. Eu sempre falei alopécia. Vamos lá, alopecia. Eu até acho esquisito, mas vamos lá, tô falando pelo menos no português correto. Alopecia areata é um problema de saúde que é uma doença autoimune. O que significa uma doença autoimune? É quando o seu corpo tenta combater algo que é do seu próprio corpo. Então existe um certo combate na região do couro cabeludo que gera como consequência a queda de cabelo. Só que é uma queda de cabelo violenta, né? Quem sofre de alopecia areata, eu tenho uma paciente com alopecia areata, é algo que é muito, na hora dá muita preocupação quando começa a ver que a queda de cabelo, ela ultrapassou um limite que seria uma simples queda de cabelo. É realmente algo muito preocupante, precisa procurar um médico dermatologista. Existe tratamento medicamentoso em cima, né, de todo esse tratamento, desse acompanhamento médico. E o médico vai solicitar com certeza vários exames para tentar diagnosticar onde estão os problemas e se realmente é alopecia areata ou não. Alopecia androgenética é quando é um famoso caso, né, de calvície, só que normalmente acomete mais os homens e as mulheres estão acostumadas de verem os homens, né, com calvície, só que acontece em mulheres também. E isso tem um fundo genético muito acentuado, que é algo que vai gerar, inclusive são pessoas que têm maior produção de um hormônio chamado de DHT, e esse DHT gera muita queda de cabelo. Então existe um fundo genético, muitas vezes aquela mulher que tem, a mãe dela tem, as avós têm, então ela consegue perceber essa associação com a genética. Essas duas condições, né, relacionadas com o cabelo, elas são muito sérias, precisa de acompanhamento médico, sim, os dois precisam. Em muitas situações, o volume de cabelo que é perdido, existem tratamentos com tricologistas, e eu acho super importante esse acompanhamento. Só que vamos pensar na base do nosso corpo, né? O que mantém o seu corpo em equilíbrio? O que mantém o seu cabelo, a sua pele, a sua unha, o seu corpo funcionando, você ter energia, você conseguir trabalhar, você fazer todas as suas funções do dia? O que te mantém? A comida? É a comida que mantém o seu corpo vivo, é a comida que mantém o seu corpo com saúde, é a comida que consegue preservar a nossa unha, o nosso cabelo, né? Então a nossa pele, é a comida que consegue fazer essa preservação. Aquilo que você coloca dentro do seu corpo tem uma influência em tudo isso que eu acabei de falar. Então, vamos pensar o seguinte, no caso de alopecia areata,
tem uma coisa que eu quero muito falar, que é o primeiro ponto das nossas estratégias alimentares, que não tem como não falar disso. Quando se fala em cabelo hoje, se fala muito de intestino. E quando se fala de alopecia areata, não tem uma pesquisa que não fale hoje sobre a influência da nossa microbiota. O que é a nossa microbiota? São as bactérias e micro-organismos que vivem pelo nosso corpo todo, não só no intestino, mas no intestino tem muitas bactérias, muitos micro-organismos. E elas são importantes, né? Então, cada vez mais se descobre que as bactérias produzem substâncias importantes, inclusive para o nosso cérebro, mas elas são importantes para manter o ambiente intestinal mais saudável, para captar os nutrientes que nós comemos através da comida e isso cair no sangue. Pensa o seguinte, tudo que chega de nutriente no nosso corpo, porque tudo é formado por nutriente, gente, da unha, do pé até o fio do cabelo, tudo é formado por nutriente. Então pensa assim, tudo que você come vai ser digerido, aquilo vai se transformar nos nutrientes, que são as partes mais pequenininhas do alimento. Vitamina C, vitamina A, vitamina E, biotina, tudo que você escuta são nutrientes. Zinco, magnésio, selênio, carboidrato, proteína, gordura, tudo isso é nutriente. Esses nutrientes foram digeridos, né? A gente consegue acessar esses nutrientes depois da digestão lá no intestino. Quando o intestino tem muito mais bactérias do bem do que do mal, a nossa captação é como se fosse uma embaladora a vácuo, eu sempre falo isso. É como se o seu intestino tivesse a capacidade de sugar os nutrientes e aí isso vai cair no sangue. Tudo que você come, todos os nutrientes param no sangue. É assim que funciona. Então o seu intestino faz suga os nutrientes, isso cai no sangue e aí o corpo distribui para onde ele precisa. E aí vai para onde? Isso aqui normalmente passa pelo fígado, né? Mas aí distribui para o corpo inteiro. Opa, tá precisando de vitamina A no olho, tá precisando disso no cabelo, tá precisando disso para a imunidade. E aí esses nutrientes serão distribuídos. Então vamos pensar o seguinte, se o cabelo é formado por nutriente, cuidar do intestino será importante, né? Então esse é um ponto crucial já da captação de nutrientes. Mas as pesquisas que são feitas com alopecia areata e com doenças autoimunes mostram muito que esse padrão de intestino que eu vou mostrar aí para você, então tem dois ladinhos. Um ladinho do intestino tá com as células bem grudadinhas, uma coladinha no lado da outra. Isso é um padrão de intestino ótimo, saudável. O padrão que está do outro lado, você vai ver que tem uma fenda. Existem células separadas por fendas. Essas fendas nós chamamos de o aumento da permeabilidade do intestino. E se você for observar, o padrão de intestino com fendas, se você olhar um pouquinho mais embaixo, fala que aumenta o risco de autoimunidade. O que isso significa? Significa que aumenta o risco do seu corpo combater alguma área do próprio corpo. O que é alopecia areata? É um combate, digamos que um combate, entre aspas, do couro cabeludo, né? Dos folículos onde forma o cabelo. Nossa, Karina, então quer dizer que se eu tenho alopecia areata, talvez o meu intestino esteja dessa forma? Sim. Normalmente o nutricionista, né, e os médicos, quando eles vão atender uma pessoa, em função daquilo que a pessoa tem, nós pensamos lá atrás, e aí, será que ele tem aumento da permeabilidade intestinal? Se tem esse buraquinho no intestino, isso aumenta o risco de ter a doença autoimune. E existem outras condições envolvidas com o aumento do risco, né? Não é só isso. Só que o nosso estilo de vida pode estar conectado com esse padrão de intestino cheio de buraquinho. Quanto mais buraquinhos tem no intestino, pior é a captação de vitaminas e minerais. Imagina o cabelo, para formar o cabelo a gente precisa de muitas vitaminas e minerais.
para fazer com que o corpo esteja em equilíbrio e não gere queda de cabelo, porque, por exemplo, não tem hormônio alterado, né? Então a captação dos nutrientes estão bem, não está acontecendo, não tem deficiência de nutrientes, tá equilibrado o hormônio que é o hormônio da insulina, o hormônio que é o DHT está equilibrado. A nossa alimentação, ela conversa com os hormônios e o nosso intestino também. Então, quando uma coisa está desequilibrada, como esses buraquinhos do intestino, isso pode gerar uma consequência de já não ter boa captação de vitaminas e minerais, vai piorar o cabelo. E existe também uma forte associação com os próprios hormônios. Nós precisamos de um organismo mais equilibrado. Por isso, se você tem alopecia areata ou se você tem mesmo alopecia androgenética, pensando na captação dos nutrientes, é importante que você tenha um intestino bom, com muito mais bactérias do bem do que do mal. E aí eu quero que você defina como é aí para você, como é seu intestino. Vou colocar aqui uma escalinha, vou até dar um espaço. Vou colocar uma escalinha aqui para você que nós chamamos de escala Bristol de fezes. Qual é o padrão ideal de cocô, abençoada? Sim, vamos falar de cocô, porque o cocô fala muito sobre você. Ai, meu Deus, Karina, eu nem olho pro meu cocô no vaso. Ui, eu tenho nojo. Abençoada, saiba que o formato do cocô fala muita coisa. Se você tiver o cocô aí do tipo 4, você tá no padrão perfeito, ideal. Como diz Murilo Pereira, que foi meu professor e é um nutricionista muito famoso da área de microbiota, estuda muitas bactérias, ele sempre fala que sai como uma bananinha madura. Sai fácil, escorrega, não tem dificuldade, normalmente usa pouco papel higiênico, esse é o padrão perfeito de cocô. Se você tem as fezes do tipo 5 até o tipo 7, procure um médico gastroenterologista, um médico proctologista, investigue o porquê que você tem fezes moles. Normalmente, pessoas que têm fezes moles, elas têm uma concentração muito maior de bactérias do mal do que do bem. E tem muita relação com a sua alimentação. Já vou chegar lá. Do tipo 1 até o tipo 3 são tipos de fezes mais ressecados, dói para sair, tem que fazer força, muitas vezes falta água, em algumas ocasiões falta fibra, falta comer mais legumes, verduras, frutas, comidas cruas. Isso ajuda muito no funcionamento do intestino e água também. E aí acontece também o caso das pessoas que comem muita fibra e não tomam nada de água, vai empedrar e vai ficar mais difícil de sair, então tem que tomar água. Uma concentração de 35 ml para cada quilo de peso é a concentração de água que normalmente se recomenda. Então você pode fazer um cálculo aí para ver mais ou menos, né, o quanto você precisaria. Só que onde eu quero chegar falando sobre tudo isso, né? O que você come de legumes, verduras e frutas? Isso é extremamente importante para se ter um cabelo melhor. Isso é extremamente importante para diminuir a inflamação do intestino com aquele padrão lá de buraco e diminuir uma coisa que a gente chama de estresse oxidativo. Pensa assim, ó, que quando o seu corpo está sendo maltratado com uma alimentação que não tem boa qualidade, não faz exercício físico, o sono é ruim, a pessoa só se estressa, ela come qualquer coisa, ela não tá nem aí, ela vive no mundo do estresse. Esse é o mundo que deixa o seu corpo internamente estressado. Nós chamamos o nome disso de estresse oxidativo. Quando acontece estresse oxidativo e aumento da inflamação, a autoimunidade só piora. Então, pensar numa alopecia areata sem pensar em aumentar legumes, verduras e frutas, isso é essencial para se ter um intestino melhor. E, gente, tem que comer bastante. Não adianta você comer uma folha de alface, uma folha de rúcula e achar que isso é salada. Não adianta você comer uma fruta por dia. Não vai ajudar. Não vai ajudar. Olhe com carinho para a sua alimentação. Diminua farinhas e açúcar. Aumente o consumo de frutas, legumes, verduras. Olhe para o seu prato sendo um prato colorido, sendo um prato que dá orgulho, sabe? Quando você olha um prato assim que não é bege, o prato é colorido, tem vermelho aqui, tem roxo aqui, tem verde aqui, tem um branco aqui, tem um marrom. Tá incrível. Olha para o seu prato com carinho. Olha para um prato como se você estivesse pintando um quadro de que ele tem que ser colorido. E não é o colorido do confete, nem da jujuba, nem o colorido artificial do sorvete, nem o colorido do recheio da bolacha recheada. Ai, abençoada, isso mata a bactéria do bem, isso forma mais buraco no intestino. E aí piora.
o tratamento medicamentoso que o médico indicou para você da alopecia. Piora. Abençoada, comece a pensar no seu corpo como um templo. Cuide do seu templo. Quais são os cuidados que você tem com ele? Pensar em tratar uma doença autoimune, ou mesmo que seja contribuir para a sua calvície, para ver se melhora o tratamento que o médico indica para você. Quanto melhor for sua alimentação, melhor vai ser o tratamento. Mas eu jamais diria, jamais. É diferente falar de uma queda de cabelo simples, sei lá, a pessoa está com anemia, resolve a anemia que a queda de cabelo vai melhorar. Mas é diferente falar de alopecia areata e alopecia androgenética. Eu jamais diria que a alimentação vai curar, jamais. Você precisa do acompanhamento médico. Só que o tratamento pode ser muito, muito, muito melhor se você tem um bom estilo de vida e se a sua alimentação ajuda no funcionamento do seu intestino e dos buracos. Quanto menos buraco, melhor será a captação de nutriente para ter um cabelo que tenha mais eficiência, que tenha mais força, que você consiga seguir num caminho que vá tratar de fato aquilo que você tem, para que não aconteça mais queda e fique com tufo sem cabelo, área sem cabelo. É muito importante que você, quando vá ao médico, eles sempre deixam isso muito claro, né? Para quem tem alopecia areata, que ficou uma região sem cabelo, às vezes fica uma região aqui na frente, atrás. Questiona para ele vai fazer uma análise, ele vai fazer uma avaliação. Ainda pode crescer cabelo nessa área ou não? Porque às vezes já, vou falar entre aspas, né? Já matou aquele folículo onde nasceria o cabelo. Então, para que a coisa não piore, melhore a sua comida abençoada, junto com o tratamento que ele está indicando para você. Enquanto você não mexer no intestino, as coisas podem piorar muito, porque é lá onde os nutrientes são absorvidos e o intestino sinaliza para o corpo inteiro para diminuir a inflamação e o estresse oxidativo. Se você tem uma boa alimentação, a alimentação vai contribuir inclusive para o trabalho dos hormônios e isso dá uma segurada na queda de cabelo e pode te ajudar imensamente nesse tratamento da alopecia areata e da alopecia androgenética, tá? Pode ajudar muito, muito mesmo. Hoje se estuda a microbiota do couro cabeludo, né? Então os dermatologistas estão cada vez mais estudando quem são as bactérias, os micro-organismos que estão pelo couro cabeludo, para tentar também descobrir novos tratamentos que envolvam bactérias. Você já deve ter ouvido falar de probiótico. Os probióticos são bactérias que nós comemos. Inclusive, vou colocar aqui para vocês um link de uma live que eu fiz e que está aqui no YouTube, falando sobre probióticos que são feitos em casa, kefir, kombucha e vegetais fermentados. Você pode fazer em casa, eles são fáceis de preparar e que podem ajudar muito no seu intestino abençoado. A gente está falando de intestino o tempo inteiro para te ajudar nesse tratamento. Cuide do seu intestino. Legumes, verduras e frutas são extremamente importantes. Vegetais que são fermentados, kefir e kombucha, podem te ajudar muito e isso você pode preparar na sua casa. Cuidar do intestino é o ponto-chave para se ter uma melhor captação de nutriente e melhorar o fio do cabelo, mesmo que se tenha aí todo esse tratamento medicamentoso que vai ser importante, né, para o seu problema de saúde. Vamos lá. Primeira estratégia é cuidar do intestino. Não tem como eu falar, gente, eu tô super de boa aqui. Acabei de me dar conta que o meu joelho apareceu. Gente, eu tô sentada aqui numa boa, gravando o vídeo com vocês, como se estivesse batendo um papo com vocês. Ai, gente, formalidade não dá, né? Vamos no mundo mais informal, que é mais legal? Ai, não, porque essa formalidade é muito chato. Vamos lá. Talvez se eu estivesse sendo muito formal, vocês nem tinham me assistido até aqui. Vamos lá, mais coisas importantes. Segundo ponto, segunda estratégia aqui, tem envolvimento com alimentação, e que eu vejo resultados na prática em relação ao cabelo, que é fazer um detox, diminuir a concentração de toxinas que você tem em exposição
através da alimentação. Pode ajudar muito e melhorar ainda mais o intestino e melhorar o equilíbrio dos nutrientes dentro do seu corpo. O que é fazer um detox? Fazer um detox é diminuir a carga de produtos químicos que nós comemos e passamos na pele e aumentar muito o volume de comida de verdade. Isso faz uma faxina. É como se estimulasse e estimula um processo que é natural dentro do nosso corpo, mas estimula a retirada de algumas substâncias químicas que ficam acumuladas na nossa gordura. E isso tem relação com redução da inflamação. A disponibilidade de nutrientes, ela aumenta muito quando você faz uma faxina comendo mais comida de verdade, diminuindo tranqueira. E isso reflete no cabelo. Principalmente se você tem um problema de saúde como a alopecia areata e a alopecia androgenética, pensando no seguinte, que são problemas que envolvem inflamação. Existe uma inflamação por trás dessa queda de cabelo. E quando nós conseguimos diminuir a inflamação do corpo, a quantidade de nutrientes que tem acesso, que nós temos acesso, ela será muito melhor e o intestino melhora muito, 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 muito mesmo. Então vale a pena pensar, e eu vou colocar um vídeo aqui anexado para vocês, falando sobre o que é um processo de detox, como se faz isso, para você entender um pouco mais, porque isso pode te ajudar num tratamento medicamentoso de alopecia areata e alopecia androgenética. Só que é muito importante que se você vai fazer um processo de detox, não é tomar suco verde, tá, gente? As pessoas, elas têm essa ideia de que, vou fazer um detox tomando só líquido e comendo e tomando suco verde o dia inteiro. Não, 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 não. Isso é super errado e pode piorar a queda de cabelo. Só que quando você tem uma alimentação equilibrada no dia, com um volume de comida do bem, comida boa, comida de Deus, isso é o que faz o seu corpo funcionar na máxima eficiência. A gente consegue ter uma resposta muito interessante nos tratamentos de queda de cabelo. Eu vou colocar o link para vocês assistirem, então não deixa de assistir. Como fazer um processo de detox, o que isso significa? E eu vejo resultados na prática, o quanto o cabelo das minhas alunas melhora muito, muito, muito. É lógico que quando a gente tem um quadro de alopecia areata, de alopecia androgenética, eu não posso prometer jamais, se você fizer um detox vai resolver. Não, eu já falei que precisa do tratamento médico associado. Precisa do tratamento médico associado com a alimentação. Só que fazer um detox pode ser algo bastante interessante, tá? Então pode te ajudar muito para que realmente os nutrientes estejam mais disponíveis e num organismo que está menos inflamado. Terceira estratégia muito importante que não posso deixar de falar, e é muito interessante, cada vez mais quando eu estudo eu vejo que essa informação se repete nas pesquisas científicas. Hoje se fala muito que deficiência de vitamina D aumenta o risco de doenças autoimunes. Então, foi ao médico, foi a um nutricionista, peça para ele dosar. Olha, quanto está a minha vitamina D no sangue? Eu nunca fiz esse exame, eu preciso suplementar vitamina D? Se você teve o diagnóstico de alopecia areata, que é uma doença autoimune, ou mesmo a própria alopecia androgenética, eu tô com deficiência de vitamina D, existe receptor de vitamina D no fio do cabelo, no folículo capilar. Existe no fio não, no folículo lá embaixo, né? É que a gente não enxerga, que é aqui embaixo, como se fosse a raiz do cabelo. Existem receptores para essa vitamina lá no cabelo. Então, se você tiver com uma vitamina D muito baixa, precisa suplementar. Só que não tô falando para você ir na farmácia comprar vitamina D. Não, porque excesso de vitamina D é tóxico. Toma cuidado. Eu tô dizendo para você investigar com um médico ou um nutricionista. Tá baixo, com orientação dele, aí sim fazer a suplementação se for necessário, porque isso pode ser algo importante para o seu tratamento medicamentoso em relação a esses dois problemas de saúde, né? Alopecia areata e androgenética, tá? Então, confira essa questão envolvida com deficiência de vitamina D. Olha que interessante, numa pesquisa que eu estudei, identificaram que 39% das pessoas com alopecia areata tinham deficiência de vitamina D. E aí eles destacam na pesquisa, né, que nós temos receptores de vitamina D no folículo capilar. Então, precisa investigar, é importante, para que você tenha, quem sabe, um resultado ainda melhor, se caso você ainda não investigou e não sabe se a sua vitamina D está muito baixa. Pode ser que ela esteja no pé e aí não está dando resultado nunca. Procure um médico para fazer essa avaliação. E é uma avaliação no sangue, tá?
Quarta estratégia aqui muito importante que eu quero destacar. Existem muitos temperos que são estudados em relação à queda de cabelo, no formato de suplementação ou de loção para se passar no cabelo. Karina, você pode indicar algo para passar no cabelo? Não, eu só posso indicar aquilo que vem da comida. Eu só posso indicar comida e suplemento. Eu não posso indicar medicamento e eu não posso indicar nada que seja para usar em uso tópico, que os médicos dermatologistas indicam. Mas eu quero enfatizar aqui duas pesquisas, porque você pode conversar com o seu médico. Nesse vídeo, eu queria deixar claro isso para você. Nesse vídeo, essas pesquisas que eu estou falando, eu vou colocar como referência as fontes na descrição do vídeo. Você está me vendo aqui no vídeo, aqui abaixo tem a descrição desse vídeo. É tudo que eu estou falando, tá lá por escrito, e lá embaixo vai estar a fonte. As fontes estarão lá. Quais são as pesquisas que eu estou me baseando para fazer esse vídeo para você? Então as pesquisas estão lá. Vai ao dermatologista, se isso te interessou, conversa com o dermatologista. Olha, eu vi um vídeo de uma nutricionista falando de tal e tal coisa e ela comenta, porque eu não posso indicar, tá, gente? Eu não estou indicando para você ir lá e fazer essa loção, eu não posso indicar, mas eu achei muito interessante, que eu quero que vocês usem na comida esses temperos, que são estudados através de loção. Mas e quem sabe se o médico pode indicar a loção para você olhando o estudo? Sei lá, pode ser que seja muito melhor do que o medicamento que é sempre indicado para esses casos de alopecia areata e alopecia androgenética. Vamos lá. Primeira pesquisa foi feita com 100 pessoas. Olha que interessante. Eles avaliaram 100 pessoas com alopecia androgenética. 50 dessas pessoas usaram uma loção com óleo de alecrim e 50 pessoas usaram um medicamento que eu não posso falar nome, mas é muito comum para as pessoas que têm alopecia areata e alopecia androgenética. O nome dele é Dil. Não posso falar o nome do medicamento, tá? Aqui no vídeo, porque senão às vezes eles cortam e tem um monte de problema. Esse medicamento ele é muito usado em uso tópico, mas ele, para algumas pessoas, traz alguns efeitos colaterais. Então, eles fizeram essa pesquisa para ver, vai dar diferença em relação ao crescimento do cabelo? Passando a loção ou usando uma loção que é com óleo de alecrim? Vamos lá. Usaram por 6 meses. Isso é uma pesquisa de 2015. Essa pesquisa que foi feita por Iones e colaboradores. Iones Panahi e colaboradores. Eles descobriram que os dois tiveram o mesmo comportamento na melhora do volume de cabelo. E esse medicamento, ele é muito, mas muito utilizado. Será que o médico dermatologista pode indicar para você a loção que seja de óleo de alecrim? Pode ser que seja uma alternativa ao medicamento, né? Uma alternativa mais natural, que não é um medicamento que traga um efeito colateral. Questione isso para o médico, tá? Eu não estou dizendo para você impor para o médico, porque quem estuda é ele. Você tem que respeitar aquilo que ele já estudou em relação ao problema que você está passando. Mas será que é uma alternativa mais saudável? Menos agressiva? Questiona isso para o médico, leva a referência, ou você pode talvez mostrar esse vídeo, né, para ele assistir, enfim, se ele quiser assistir, me sentirei honrada de ter um médico aqui assistindo um vídeo sobre alimentação envolvido com alopecia, né, muito, muito honrada mesmo. Muito bem, outra pesquisa, olha que interessante, pimenta. Dentro das pimentas vermelhas existe uma substância chamada de capsaicina. Uma outra pesquisa fizeram uma avaliação de a capsaicina na forma de cápsula para as pessoas tomarem, junto de isoflavonas, que são as substâncias da soja, e eles identificaram que tomando isso por 5 meses, eles verificaram que no número total lá de pessoas que tomaram, 64,5% dos pacientes tiveram crescimento do cabelo, comparado com 11% das pessoas, 11,8% das pessoas que não receberam a cápsula. Opa, quem tomou a cápsula com a substância da soja e a substância da pimenta melhorou o crescimento do cabelo. E aí eles separaram esse grupo, né, das pessoas que foram estudadas em relação à queda de cabelo, eles separaram um grupo e viram que os casos de alopecia androgenética, nesses casos, das pessoas que tomaram essa cápsula por 5 meses, 88%
das pessoas que tomaram tiveram crescimento capilar, comparado com as pessoas que não tomaram. Olha que interessante, teve um crescimento considerável de cabelo, em função de uma cápsula que tinha substâncias isoladas da pimenta vermelha. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: aumente o volume de temperos que você consome. Temperos como açafrão, pimenta, alecrim, orégano. Não use tempero de tablete, aquilo prejudica as bactérias do nosso intestino. Use temperos naturais. Os temperos naturais, as pimentas, tanto pimenta preta ou pimenta do reino e a pimenta que é a pimenta vermelha, são substâncias diferentes, mas vale a pena investir. Se você gostar de temperos, use mais temperos na sua comida. Isso tem uma concentração enorme de substâncias, inclusive, que matam bactérias do mal, e está cheio de antioxidantes e substâncias anti-inflamatórias nos temperos. Quanto mais você investe em substâncias que sejam anti-inflamatórias da comida, imagina, tem uma inflamação que está acometendo o seu couro cabeludo quando se tem alopecia androgenética e alopecia areata. Por que não? É uma comida, gente, é tempero. Por que não investir num tempero? Só que eu não posso falar para você e dizer assim: você vai começar a usar a pimenta preta ou a pimenta vermelha e sua alopecia areata vai acabar. Não, eu não posso falar isso. Só que por que não investir naquilo que tem ação anti-inflamatória para deixar o seu corpo menos inflamado e, quem sabe, diminuir o quanto cai de cabelo, abençoada? Ai, abençoada, para de usar o tempero do amor, que aquilo de amor não tem nada, aquilo é o tempero do ódio, aquele negócio que é um sachê, aquele tablete, aquilo só tem coisa ruim, abençoada. Não investe nisso, porque isso não vai ajudar no seu cabelo. E eu sei que tem muita gente que usa todos os dias na comida. E pior é que a comida fica tudo com o mesmo gosto. Ai, gente, não. Tempero, imagina, tempero é um negócio extraordinário. Invista em temperos. E temperos não são caros, são baratos. Temperos são muito baratos, porque dura muito um potinho de tempero. Invista em tempero. Beleza, vamos lá. Quinta estratégia. Gente, eu comecei a estudar essas coisas e cada vez que eu estudo, eu acho extraordinário o quanto a nossa alimentação tem poder e o quanto as pessoas não sabem. A vida das pessoas pode ser transformada pela alimentação. Eu vejo isso dentro do Desinflame 30 Dias, eu vejo isso dentro do programa ESC, que é o programa Emagrecendo Sem Carnes, porque as minhas alunas começam a perceber o real papel da comida e o quanto ela tem poder. Quando a gente começa a melhorar a alimentação, tudo vai melhorando. Não estou só hoje eu estou me referindo ao cabelo, mas você vai perceber que seu intestino vai melhorar, sua digestão vai melhorar, sua energia vai melhorar. Se você quer emagrecer, você vai ver que, estou emagrecendo. Nossa, estou com uma disposição, estou me sentindo super bem. As pessoas estão dizendo que eu estou mais bonita, minha pele está melhor, tenho menos acne. Gente, tudo isso tem influência com comida. Comida, abençoada, comida. O que você coloca para dentro todos os dias do seu corpo? É comida rápida? É comida que você nem para pensar. Eu sei lá, Karina, eu nem olho o que eu como. Abençoada, tenha carinho pelo seu corpo. Quando você começa a observar o que você coloca para dentro do corpo, você vai percebendo por que o corpo vai ficando tão judiado ao longo da vida. Tá caindo o cabelo, daqui a pouco tá ficando doente com frequência, começa a ganhar peso, aí fica mais ansiosa, porque vai ficar cada vez mais ansiosa. Comendo mal, a ansiedade... Daqui a pouco tem depressão, daqui a pouco aumenta o risco de ter o diabetes, ou não, eu tô com pré-diabetes. Gente, o porquê que isso acontece? Pelo estilo de vida. Não é só a genética. Me dói o coração quando eu vejo pessoas dizendo assim, que olha, Karina, mas eu tenho isso porque minha mãe tem. Tá, mas espera aí, o que a gente pode fazer para melhorar? Mesmo sabendo da questão da alopecia androgenética, que tem um fundo genético enorme, claro que tem. Tratamento médico vai ser importante, mas cuide da sua máquina. Porque quanto mais inflamada ela estiver, porque se a sua alimentação for ruim, vai piorar a queda de cabelo, vai ser mais acelerado o processo. Ai, abençoada. Eu tenho vontade, às vezes, de carregar algumas pessoas no colo e falar, não é assim. Vamos juntas, vamos que eu quero te ajudar. Abençoada, cuide da sua comida. E aí eu tô falando como uma pessoa que atende pessoas no consultório. Eu sei qual é a realidade. Eu sei qual é a realidade da maior parte dos brasileiros. A comida é muito ruim. É muito ruim.
Ai, qualquer mudança que você faça, aumentar legumes, verduras e frutas, colocar mais temperos na sua vida, só isso já vai fazer uma diferença gigante no seu intestino e na sua saúde e no seu cabelo. No seu cabelo. Se você não me conhece ainda, eu de vez em quando dou uma alteradinha. Eu sou intensa, em alguns momentos eu sou muito intensa. E é porque me dá uma aflição de ver isso no dia a dia. Eu vejo isso, eu vejo as pessoas machucarem o corpo o tempo inteiro com comida. Não protegem, mais machucam do que protegem. Gente, a comida é o que faz o nosso corpo funcionar. Se ela é boa, seu corpo vai funcionar muito bem, seu cabelo ficará melhor, o seu tratamento será melhor com o médico. Mas se a sua comida não é boa, você machuca o seu corpo e aí vem doenças, vem doenças, vem doenças, vem remédio, 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 remédio. E é isso que você quer para sua vida? Não, gente, comida previne doença. A gente tem que parar para pensar nisso. É tão sofrido quando eu vejo que as pessoas elas estão se destruindo ao longo do tempo, se entupindo de remédio. E aí pensa, não, se der o diabetes eu tomo remédio, mas o remédio não vai curar o diabetes. Ô, abençoada. E o que o médico vai falar para você? O médico vai falar, você tem que cuidar da sua alimentação. Não é mais fácil prevenir do que ter a doença e depois pensar em ajustar a comida? Ô, abençoada, pensa nisso, porque isso é sério. Ó, ai, vamos lá. Vamos lá. Voltando. Já falei das duas pesquisas, né? O óleo do alecrim e as pimentas vermelhas. E falei dos temperos. Quinta estratégia, muito importante. Quais são os alimentos que minimizam a produção de DHT? Pessoas que têm alopecia androgenética têm uma produção muito elevada de DHT, que é um hormônio que gera mais queda de cabelo. Existe um processo que se chama... Eu vou colocar aqui para você, ó, para você ver, tá? Vou pedir para Mari, que é quem edita os vídeos, coloca aqui para mim. A testosterona dentro do nosso corpo, ela passa por uma transformação e ela pode se transformar em DHT. O DHT, aumentando muito o DHT, gera queda de cabelo. Quem que faz esse processo? Uma enzima. A enzima é como se fosse uma tesoura que vai lá, corta a testosterona, faz uns paranauês nela e transforma no tal do DHT, que você não precisa decorar. Mas essa enzima que se chama 5-alfa-redutase, a nossa alimentação consegue dar uma bloqueada nela. Opa, se eu bloqueio 5-alfa-redutase, eu diminuo a quantidade de DHT. Se diminuir DHT, tem menos queda de cabelo. Que bom. Quais os alimentos podem diminuir a atividade da 5-alfa-redutase? Vamos lá. Óleo de coco, fontes de ômega 3, óleo de linhaça e vale muito a pena o investimento. Óleo de linhaça, nozes, noz pecan, óleo de chia são fontes vegetais de ômega 3 se você consome peixes, o que é da família dos peixes, principalmente os peixes que são de águas profundas, né? Só que aí vem aquela questão, peixes de águas profundas, muitos deles são enormes e podem ter uma concentração elevada de mercúrio e metais pesados. Eu não acho que vale o investimento. Se você quiser comer peixe, se você come sardinha, é esse que eu indicaria, que é o menorzinho, né? É o que tem menos metais pesados. Mas vamos lá, invista em óleo de linhaça, pode te ajudar muito no tratamento médico em relação à questão de queda de cabelo. Usar frio em cima da salada, ele tem um gosto de peixe, vou dizer que o gostinho dele é diferente. Mistura com um pouquinho de azeite e põe um temperinho e aí eu acho que pode ficar bem legal e você curtir o sabor. Eu gosto dele puro, hoje já me acostumei e eu uso com muita frequência. E gente, queda de cabelo é uma coisa que na minha vida não existe, assim, é uma coisa muito rara mesmo. Meu cabelo cresce. Eu não como carnes, eu sou vegetariana e meu cabelo cresce. Ah, mas é a falta de proteína. Gente, a maior parte das pessoas não falta proteína não, são outras coisas. Normalmente não é falta de proteína, queda de cabelo. Na maioria das pessoas que eu vejo, não é falta de proteína. E eu uso muito óleo de linhaça, né? Então eu uso sempre no horário do almoço, pelo menos no horário do almoço. E meu cabelo é extraordinário, assim, eu não tenho o que falar do meu cabelo. Né? Então, para você que está passando por um tratamento medicamentoso, por 2 problemas de saúde que são sérios do cabelo, invista em óleo de linhaça, vale a pena. E aí, o óleo de linhaça, além de ter o ômega 3, o ômega 3 ajuda nessa quebra dessa enzima que faz produzir mais DHT, vai te ajudar, né?
fontes de ômega 3, óleo de coco, fontes de zinco, semente de abóbora, óleo de semente de abóbora, que depois eu quero falar de uma pesquisa sobre ela também, do óleo de semente de abóbora. Zinco, vamos lá. Vamos voltar. Semente de abóbora, óleo de semente de abóbora é fonte de zinco, castanha de caju tem bastante abóbora, bastante zinco. Castanha de caju tem bastante abóbora, Léo, viajei. Castanha de caju tem bastante zinco, mas as castanhas de uma maneira geral são fontes de zinco. Folhas verdes escuras, feijões, para quem consome peixes, feijões também são fonte de zinco, gergelim é fonte de zinco, linhaça, chia tem um pouquinho de zinco, então nessas sementes e castanhas normalmente tem aí uma concentração e pode te ajudar bastante, tá? Fontes de zinco, óleo de coco, fontes de zinco, fontes de ômega 3, óleo de semente de abóbora, ele também inibe essa 5-alfa-redutase. Vamos lá, 5-alfa-redutase, que é essa enzima, ela pode ser bloqueada por esses alimentos, e aí descobriram em uma pesquisa que fizeram com 76 pacientes com alopecia androgenética, olha isso, e eles dividiram em um grupo que era o grupo que não usou a cápsula de óleo de semente de abóbora e uma outra usou cápsula de óleo de semente de abóbora. E o que eles descobriram? Que houve um aumento significativo da contagem de cabelo em 40% no grupo, que era o grupo que recebeu a cápsula com óleo de semente de abóbora, e só 10% no grupo que era o grupo que não recebeu nada. Então, quem tomou o óleo de semente de abóbora teve maior crescimento de cabelo. Que interessante, olha isso. Melhorou significativamente a contagem de cabelo em 40% nas pessoas que tomaram o suplemento. E aí o que eles mostram, né? Que dentro da cápsula não tinha só óleo de semente de abóbora. Tinha também óleo de prímula, tomate e trevo vermelho. Vamos lá, abençoadas. Eu não estou querendo dizer que é para você ir na farmácia de manipulação e falar, olha, eu quero uma cápsula disso aqui. Não. Eu quero que você invista nas comidas que tem aqui. Ah, mas tem a mesma concentração que tem na cápsula? Não, não tem. Mas e daí, se você melhorar a sua alimentação, essas substâncias estarão lá. Por que não investir em comida para melhorar o cabelo? Olha isso. Então, invista em óleo de semente de abóbora. Esse é um óleo mais caro, tá, gente? Eu tenho na minha casa também. É bem gostosinho, bem gostosinho. Para usar e não aquecer, usar ele sempre frio na salada. Quem sabe você fazer uma misturinha de óleo de semente de abóbora com óleo de linhaça. Isso para o cabelo pode te ajudar muito, muito mesmo. Invista em tomate. Tomate todo mundo come, é raro uma pessoa que não coma. Invista em óleo de prímula. Tem óleo de prímula para usar também na salada. Eu não sei qual é o sabor, é o único que eu nunca provei. Quem sabe você fazer uma misturinha desses 3 óleos, passar a usar isso no seu dia a dia e ver como fica junto do seu tratamento medicamentoso, aumentar temperos, aumentar legumes e verduras e frutas, que foi o que eu falei em relação ao intestino. São pequenas estratégias, mas que podem fazer grandes diferenças, dependendo de como você se alimenta, tá? Beleza, vamos lá. 6ª estratégia, avalie se você tem deficiência de zinco. Tem muitas pesquisas envolvidas com o cabelo, mostrando que zinco é um nutriente importante e é um nutriente importante também para a nossa imunidade. Se você tem uma doença autoimune conectada, né, com a nossa imunidade, puxa, identifica, faça um exame. Existe um exame chamado zinco eritrocitário. Solicite para o médico ou para o nutricionista para ele solicitar para você. Se eu não me engano, a maior parte dos planos de saúde não cobre zinco eritrocitário, mas vale a pena. Você vai saber se você tem uma boa taxa de zinco ou não dentro do corpo e se será necessário suplementar. Porque aí o médico consegue ter uma dimensão de quanto que está, né? Em que nível que está. Avalie zinco eritrocitário. É importante, pode te ajudar bastante. Se você estiver com ele em baixa, em deficiência, vai precisar suplementar. Não tem saída. A suplementação, ela vem no momento em que nós temos uma deficiência daquele nutriente. E aí, investir nas fontes de zinco, que eu falei já na estratégia anterior, pode te ajudar bastante, né? Então, as fontes de zinco, invista em alimentos que têm zinco no seu dia a dia, em vários momentos, para que você não sofra mais com níveis baixos de zinco. Pesquisas encontraram níveis baixos de zinco em pacientes com alopecia areata e alopecia androgenética. Então,
Gente, tudo que eu tô falando tem base científica, tá? Eu não tô falando da minha cabeça, não é? É claro que com a minha experiência, aquilo que eu vejo nas minhas pacientes e alunas, eu vejo o que dá resultado no cabelo, mas você precisa passar por exames, você precisa ter um acompanhamento médico, ter um acompanhamento de um nutricionista. Eu tô trazendo dados de ciência, mas é importante que você tenha esse acompanhamento. Para fechar, 7ª estratégia, uma alimentação equilibrada pode ajudar demais no seu tratamento de alopécia. Ai, falei errado. É alopecia, gente. Eu falava alopécia e eu tô aprendendo a falar alopecia, porque pelo português o certo é alopecia. Porque não tem acento, senão teria que ter acento para chamar de alopécia e eu falava errado, então é alopecia. Olha, uma alimentação equilibrada, abençoada, é muito importante para o seu tratamento de alopecia areata e alopecia androgenética. Pode fazer uma diferença gigante no seu tratamento se você deixa a alimentação de lado. Tenha mais cuidado, tenha mais carinho, leve mais atenção a isso. Assista outros vídeos, eu já fiz vários vídeos envolvidos com alopecia. Mas queda de cabelo de uma forma geral, não necessariamente alopecia areata e alopecia androgenética, esse é o primeiro que eu tô gravando, mas eu quero que você pense o seguinte: o intestino precisa estar bem frequentado com bactérias do bem. O que alimenta as bactérias do bem? A nossa comida. Comida boa ou comida cheia de tranqueira? Comida boa, comida saudável, comida com qualidade. Então pense com carinho nessas estratégias que eu trouxe para você. Coloque isso em prática, faz um teste. Sei lá, 3 meses, você fica comendo tudo muito saudável, com pouquinhas escapadas. Planeja essas escapadas, vou escapar 1, 2 refeições. Faz esse teste e vê como fica o seu tratamento. Você vai ver na prática o quanto dá a diferença. Que a comida, ela pode ter um papel gigantesco no seu tratamento médico da alopecia androgenética e alopecia areata. Um beijinho, abençoadas. Obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau.